Olha só, gente, eu quero comentar com você sobre o Vitinho, né? O novo contratado do Fortaleza, que chega junto ao Tijuana do México, né? É um jogador que chega aí, claramente, por empréstimo, né? Com possibilidade do Fortaleza ficar com ele, né? Ao final, eu quero comentar sobre esse jogador que pra mim é uma surpresa interessante, tá? Eu lembro do Vitinho na base do São Paulo e lembro que pessoas ligadas à base do São Paulo me informavam naquela ocasião que o Vitinho era um jogador complicado. Era um jogador que quando era muito afoito, tá? Era um jogador que corria errado. Era um jogador que quando tinha que chutar, passava, e quando tinha de passar, chutava. Ou seja, um jogador indeciso, tá? Um jogador que não assumia o protagonismo. Era um jogador muito vítima, provavelmente, das pressões que já recaíam naquela ocasião sobre a base do São Paulo, tá? Até que, ainda jovem, sem ir para o time titular do São Paulo, ele vai para o Atlético de São Luís. O Atlético de San Luís, lá no México, é um clube muito pequeno, mas é um clube que tem uma torcida extremamente apaixonada, tá? E tem alguns detalhes importantes sobre esse clube. Os torcedores, né, parece que se conectaram com os dirigentes no sentido de prepararem um ambiente muito favorável para a adaptação dos jogadores. Então são aqueles torcedores que vão no aeroporto buscar, aqueles torcedores que fazem música para os jogadores, aqueles torcedores que fazem carinho o tempo inteiro para o atleta. E olha, parece que era tudo o que o Vitinho precisava, né? Ele precisava claramente desse acolhimento de qualidade. E o curioso é que isso também revela que talvez ele não tivesse esse acolhimento lá na realidade da base do São Paulo, base em que, naquela ocasião, já gerava muita pressão para os seus jovens jogadores, né? Pois bem, o que acontece com o Vitinho? O que acontece neste caso é que rapidamente ele se adapta. E aí, gente, o que é curioso é que tudo aquilo que se reclamava dele anteriormente na base do São Paulo é algo que ele começa a fazer, começa a resolver. Ele começa a fazer tudo ao contrário. Ele começa a arrematar muito bem. Ele começa a ter um controle melhor da sua velocidade. Ainda tem alguns problemas, tá? Mas já melhorou muito. Ele sabe a hora de passar. E sabe a hora de arrematar também. É um jogador muito mais perigoso, é um jogador que assume o jogo. Quando eu falo de jogador que gosta de assumir o protagonismo, é aquele atleta que quando ele tem oportunidade para chutar, ele chuta. Tá, mas uma coisa é você chutar quando você está na cara do goleiro, né? Uma outra coisa é você chutar quando você está fora da área, né? Não é qualquer jogador que arremata, porque sabe que a probabilidade de errar também é tão grande quanto de acertar. Quem chuta é o jogador doido, ruim demais, ou o jogador que sabe que pode fazer gol, que tem confiança no seu jogo. E este é o caso do Vitinho. Ele não vem de uma temporada tão brilhante na equipe do Tijuana, teve ali também algumas lesões, tal, dificuldade para se recuperar. No fim das contas, no final do ano, acabou melhorando, tá? Mas não teve tanta participação dessa temporada como teve anteriormente. Mas é um jogador interessante, tá? É um jogador que ele pode perfeitamente se adaptar ao Fortaleza, né? E por quê? Porque o Atlético de São Luís é um time em que, enfim, quando joga fora de casa, né? Não costuma levar uma torcida tão grande assim, né? O Vitinho se dá muito bem fora de casa diante das torcidas adversárias. O Atlético de São Luís é aquele time que quando joga em casa, né, tem a torcida de massa no estádio, né? E o Vitinho também se adapta muito bem a essa situação. Ou seja, é um jogador que quando o Fortaleza estiver jogando fora, né, pode ser útil, não vai sentir pressão. Quando estiver jogando dentro de casa, também não vai sentir a pressão, tá? Ele é um canhoto, né, que joga principalmente pelo lado direito do campo, né? Mas o Vitinho ele pode ser colocado no lado esquerdo. No próprio Atlético de São Luís, ele era colocado no lado esquerdo. No Tijuana, curiosamente, ele não é muito posicionado no lado esquerdo, mas é curioso, né? Porque você tem o Vitinho aparecendo tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo, quanto centralizado. Você tem o Vitinho fazendo facão o tempo inteiro, de um lado para outro, né? E tem o Vitinho também com grande presença dentro da área, tá? Agora, de novo, né? A bola apareceu de fora da área, ele chuta, gente. Sabe o que é interessante? Ele é canhoto, ele chuta muito bem com o pé esquerdo. Mas ele é tão bom com o pé direito para arrematar que é quase um ambidestro. E assim, tendo a bola para chutar, ele chuta com o pé direito. Ele não vai arrumar para perder tempo, né? Para o pé esquerdo para fazer o arremate. Ele chuta mesmo com o pé que tiver, sabe? Em que tiver a bola. Né? Se for direito, ele vai chutar com o pé direito. É um jogador que faz gols, tá? É um jogador que na temporada costuma entregar
tudo que se espera dele em termos de gols, tá, gente? Então é um jogador que ele se paga, tá? Todas essas temporadas do México, ele se paga. Mesmo a última, em que ele não foi tão bem, né? De certa forma, ele foi decisivo em alguns momentos para a equipe do Tijuana, né? Então é um jogador que costuma entregar uma quantidade de gols interessante na temporada, é um jogador que tende também a entregar uma quantidade de assistências na temporada, e é um jogador que também tende a entregar uma quantidade boa de pré-assistências na temporada, tá? Então vamos lá. Você vai ter aí um gol do Vitinho a cada 3, 4 jogos, tá? Você vai ter uma assistência do Vitinho a cada 3, 4 jogos. Você vai ter uma pré-assistência do Vitinho a cada 2, 3 jogos. Pô, é um belo jogador. Que estava numa competição, né, que também cobrava bastante dos jogadores, né, jovens, né? Ainda está muito novo, 24 anos, tem muito para progredir. Ele é curioso, porque ele é baixinho, né, do meu time, né? Tem apenas 1,69 m, Vitinho. Mas o que é curioso mesmo, gente, é que ele faz muito gol de cabeça também. O que é isso? Posicionamento. Tá? Posicionamento. O Romário foi aquele jogador que explicou para o mundo que você não precisa ser grande, gigante para fazer gol de cabeça, né? O Romário exemplificou muito bem essa questão, né? O tempo de bola e o posicionamento, eles são tão essenciais para você fazer gol de cabeça quanto a altura do atleta, né? Então, o Romário era um tampinha, fazia muito gol de cabeça porque tinha posicionamento e tinha tempo de bola. O Vitinho é também um caso. É um jogador que tem tempo de bola e tem também posicionamento. E é interessante porque alguns dos gols de cabeça dele, ele não faz de tão perto, né? Ele faz até de uma distância, depois de fora da pequena área, né? O que também mostra aí uma confiança em fazer gols de cabeça, né? Então, olha só, gente, para mim é uma grata surpresa, tá? Porque é um jogador que eu indicaria para o Fortaleza. Se me perguntasse, esse povo não pergunta nada, né? Esse povo acha que sabe de tudo, né? Esses Pedro Martins da vida acham que sabe de tudo. Não sabem, né? Mas, enfim, isso é outro debate, não importa isso. O importante é Pedro Martins ou não Pedro Martins, né? Eles acertarem, eles serem bons ou não, isso não importa. O que importa é quando eles acertam. Quando eles acertam, a gente tem que elogiar. E neste caso, na minha opinião, é um acerto. Gente, ele pode chegar e não dar certo, claro. Ele pode não funcionar, ele pode negar tudo aquilo que eu estou falando aqui. Mas é aposta válida. A aposta válida é aquela que você sabe que pode dar certo, porque você tem números que sustentam essa aposta. É diferente de se contratar um jogador que estava em baixa, assim, em crise de gols, né? Um atacante que não fazia gols, que não sabia passar, que estava mal, 1, 2, 3 temporadas, como os dirigentes fazem de vez em quando, né? Como o Pedro Martins já fez muitas vezes na carreira, né? Ele sabe do que eu estou falando, né? Não é o caso dessa contratação do Vitinho. É um jogador que chega para ser... Olha, gente, ele pode surpreender, tá? Ele pode ser um dos principais atacantes do Fortaleza na Série B, tá? Ele pode conseguir, sim, ter uma ótima trajetória no Laio e, ao final do empréstimo, gerar aí, né, para os dirigentes, né, enfim, até a obrigação de contratá-lo. Ele pode não dar certo no Laio, mas ele tem muita possibilidade de dar certo, tá? Então, nesse sentido, eu diria para você, para mim, em teoria, gente, tá? Até agora, é a melhor contratação, tá? Do Fortaleza para a campanha de 2026, tá? Então, muita sorte aí ao jovem Vitinho e ao Laio também na sua campanha de 2026 e que ao final deste ano, né, volte para o seu lugar de merecimento, que é a Série A do futebol brasileiro. É isso, gente. Ó, gostou da análise? Compartilhe, deixa um like e assim por diante. Ó, hoje à noite, às 19 horas, né, eu estarei, tá, numa live no canal Tricolor do PC 1918, tá? Tricolor do PC 1918, estarei lá. E aí eu espero contar com vocês. O professor Judemar Pontes estará também na bancada, o que é uma satisfação poder conversar com o professor Judemar, torcedor do Fortaleza também, comentarista aí do canal Tricolor do PC 1918. Eu estarei lá às 19 horas, espero contar com a sua presença. É isso, gente. Ó, gostou? Tem uma grana sobrando aí? Manda o Pix para ajudar aqui o Josa Novales, tá? A chave está aqui no comentário fixado, tá? Qualquer valor, claramente que você vai encontrar o nome do Andréa, mas o André é meu irmão italiano. A nossa conta está no nome dele porque ele paga as contas do canal. Mas a sua contribuição virá para o canal aqui do Josa Novales. Muito obrigado.